E vamos lá para mais um vídeo para falar de boas empresas. Hoje eu vou falar aqui de aportes inteligentes. Um vídeo fundamentado no dividendo, no preço das ações e também em resultados, obviamente. Então vamos direto ao ponto com as empresas, começando aqui com a Vale. É uma empresa que em tese, segue atrativa e agora com a queda das ações, no mínimo aí, segue chamando a atenção. E o ponto em relação ao aporte inteligente que eu estou me referindo é em relação a dividendos. Veja que a Datacom vai ser em agosto. Então mês que vem agora nós já teremos o anúncio, tá? Então tem que ficar ligado, porque geralmente ela anuncia bem antes da Datacom. O ano passado, olha só, o anúncio foi de R$ 1,91 por ação. A Datacom foi no dia 11 de agosto, mas o anúncio ele foi feito no dia 27 de julho. É por isso que eu estou falando aqui para vocês ficarem atentos. E o dividendo, que nós podemos esperar, acredito eu, ele pode ser semelhante ao último pago referente a esse mesmo período, podendo ser até um pouco maior, talvez até acima aí dos R$2, a depender, se a empresa vai distribuir aí o mesmo payout, mas o lucro agora do segundo trimestre, ele tem chance de ser maior do que foi o segundo trimestre de 2023, porque a empresa pegou um período de alta do minério. Foi um período curto, mas ela pegou ali uma alta, A única dúvida, talvez, é que a gente ainda tem esse mês de junho para desenrolar, o mês não acabou e desde o início desse mês o minério despencou bastante. Então esse mês de junho agora será decisivo aí para pressionar ou segurar o lucro da empresa. Mas eu acredito que sim, tem chances aí desse lucro da empresa vir acima do mesmo período do ano passado. E se vier, o dividendo pode vir maior seguindo essa lógica. Vale é isso, é um case complicado para a gente analisar, para fazer projeção, enfim, porque quando você olha a cotação, ela está refletindo ali um resultado que ainda nem chegou. Mas quando você tenta projetar alguma coisa, tem um minério de ferro que afeta o lucro da empresa. E afeta no dia a dia, porque no final das contas ela realiza ali um preço médio. Porque hoje está um preço, amanhã está outro preço, semana que vem outro preço. Então nada é estável no resultado da empresa. E aí acaba não ajudando em nada nesse sentido. É por isso que o mercado não consegue acertar, principalmente preço com Vale, Os analistas estão projetando valuation aí de Vale nos 80, nos 85, chegou a projetar 90 aí para as cotações da empresa, e isso já tem aí uns 3 anos, e não chega lá. As duas vezes que chegou, que passou dos 80, não segurou e só caiu desde então. Mas em relação a dividendos, é possível que venha um dividendo interessante referente ao primeiro semestre, aliado ao programa de recompra de ações da empresa que potencializa esse dividendo e a possibilidade de um lucro um pouco maior do que o mesmo reportado no ano passado. E aí, nesse sentido, torna o aporte inteligente, aliado ao fato de que nesses preços as cotações seguem baratas. Uma outra empresa que também nós temos a possibilidade de um aporte inteligente do lado dos dividendos também principalmente é o Banco do Brasil. Por quê? Hoje é Datacom para esse dividendo aqui, mas não é esse o ponto. Amanhã desconta o dividendo. É aí que é a tese, porque depois disso nós vamos ter anúncio de novo do Banco do Brasil somente lá em agosto. Ou seja, tem espaço aí para uma correção mais forte do banco, a depender de como as coisas forem caminhando economicamente falando. Como o banco faz 2 anúncios muito próximos um do outro, para só depois de 3 meses anunciar de novo, esse é o prazo aí que pode haver uma correção, e é sobre esse prazo que eu estou me referindo aí para a gente começar a olhar para as ações. Então, para quem estava querendo, por exemplo, comprar abaixo dos R$27, pode ser que tenha um tempo a mais aí para isso seguir favorecendo a compra pela correção que pode acontecer a partir de amanhã, pelo menos até próximo do próximo anúncio. Repetindo, a depender do cenário econômico que faz preço em bolsa, sim. E por isso o mais adequado aqui é, ao invés de ficar tentando achar o fundo para comprar, é ver se o yield em relação ao preço atual vale a pena e, obviamente, observar se as empresas estão entregando lucros. E aqui, tanto para a Vale quanto para Banco do Brasil, elas estão, principalmente o Banco do Brasil, que está aí com lucro na máxima. A Vale está entregando lucros menores, sim, mas é característico do setor. Aqui em Vale não tem nada anormal, digamos assim, além do fato aí, da queda do minério, que é, como eu disse, um fato, é o que faz preço no longo prazo, e isso não depende da empresa, não tem o que a gente possa fazer. O que aumenta incerteza em relação à Vale são os ruídos, aos reparos que a empresa terá que fazer, ela vai ter que pagar, na verdade, em relação às barragens, aí, toda aquela questão lá dos rompimentos,
além do fato também de que vai chegar o fim do ano e vai haver a troca de comando na empresa, o que pode seguir no radar do mercado. São coisas aí que podem potencializar a queda, né, do lado negativo, aliada a incertezas em relação ao minério. Mas enfim, para a tese de dividendos, acho que não muda nada, tá? E se você me segue aqui, né, você já sabe aí dessas questões em relação à Vale e por isso tem que ir com calma, sem pesar a mão. Mas sobre o Banco do Brasil ainda aqui, né, para a gente mudar de empresa. Para quem talvez não assistiu, tem esse vídeo aqui no canal onde eu falei da tese de comprar Banco do Brasil abaixo de R$ 27. Dá uma olhada lá e se a tese fizer sentido para você, abaixo aqui dos 27 é ir garantindo o yield que ainda está bastante atrativo aí para Banco do Brasil. E obviamente sabendo dos riscos, né, que eu também levantei lá naquele vídeo. E dito isso, vamos lá para mais empresas ainda dentro do setor financeiro, né? Agora falando aqui de Itaúsa e ainda falando de aporte inteligente, como eu sempre trago aqui sobre Itaúsa, abaixo dos R$ 10 para mim é compra. E em relação ao dividendo inteligente, vamos chamar assim que eu estou me referindo, acho que faz todo sentido, porque a gente ainda pode ter pelo menos 2 anúncios até o final do ano, ao passo em que nós temos também um payout da empresa aumentando, tá? O payout da empresa não é mais de 25% lá de um passado recente que afugentou muitos investidores. E hoje nós temos uma empresa que segue com lucros aumentando. É o cenário ideal para dividendos, payout subindo e lucro subindo. Além ainda da surpresa do Banco Itaú, que a administração do banco já deu sinais aí publicamente, né, de que pode soltar um dividendo mais parrudo aí pela frente em algum momento, talvez até o final do ano, o chamado dividendo extraordinário, dado o excesso de capital nas palavras aí do CEO do banco, o que torna Itaúsa atrativa para dividendos nesses preços. E é importante dizer que o yield subiu não é porque a ação caiu, não é isso. É como eu já falei aqui, fundamentado nos lucros da empresa aumentando, payout aumentando e possibilidade de dividendos extraordinários do Banco Itaú. E ainda nessa pegada aqui do aporte inteligente, nós temos também a BB Seguridade, um outro nome fortíssimo aqui para o cenário atual, inclusive, onde a gente vive numa indecisão econômica, né, que mexe com os juros principalmente. A seguradora ela não é tão afetada aí como outro negócio tradicional, mas em relação a dividendos, que é o tema aqui do vídeo, que é a lógica aqui do aporte inteligente que eu estou chamando, o próximo anúncio da empresa deve vir só lá em agosto mesmo, com a Datacom também no mês de agosto. Mas como eu já trouxe aqui antes, o preço teto para BB Seguridade é R$ 33 na minha avaliação, então abaixo dele você pode pegar um yield ainda bem atrativo. E aí para quem quer comprar agora, né, que eu sei que muita gente está querendo entrar em BB Seguridade agora, quem nunca teve a ação em carteira, nesse preço pode fazer sentido ainda porque é uma empresa muito previsível. E aí nessa lógica a gente pode tentar fazer umas contas aqui para entender um pouco mais. No primeiro semestre de 2023, a empresa remunerou com um payout de 86%. Então, para a gente tentar projetar um dividendo, na nossa conta aqui, a gente pode considerar 85% para esse semestre, pensando em proventos. E agora a gente vai ver o lucro. No primeiro trimestre de 2024, o lucro foi de 2 bilhões. Eu espero mais 2 bilhões aproximadamente no segundo trimestre. Só que nós tivemos as chuvas lá no sul do país, né, que aconteceu toda aquela questão. E isso pode impactar o resultado da empresa. Isso a gente ainda não sabe. Então eu vou considerar um lucro menor. E aí nesse sentido a gente está falando aqui de um lucro potencial de 3,8 bilhões no semestre. E aí tirando os 85% de payout, imaginando que ela vai repetir o mesmo payout do primeiro semestre de 2023, a gente teria aí 3,2 bilhões em dividendos a serem distribuídos no próximo anúncio. Dividido pela quantidade de ações, o dividendo por ação seria aí de aproximadamente R$ 1,60. E aqui tem alguns pontos a se considerar. Mesmo conservador essa conta, imaginando um lucro menor pela tragédia no sul, eu usei um payout também um pouquinho menor e também tem o fato, né, de que a empresa ainda está com recompra de ações em curso. Então, no geral, o que pode dar ruim aí para o nosso cálculo é se a empresa pagar, por exemplo, um payout muito menor do que isso que a gente está levando em conta, né? Porque se a gente olhar historicamente, já teve períodos aí que ela pagou bem menos, né? Já teve payouts aí de 47%,
60%, 58%, enfim, mesmo improvável, né, que ela pague um payout muito baixo, a gente está falando aqui de renda variável, né, então não há certeza. Mas se a gente olhar projeções aí do mercado, né, estimativas aí dos analistas, eles projetam essa manutenção do payout aí em no mínimo 85% do lucro aí, pelo menos para os próximos 3 anos, né? Seria impossível a empresa entregar 10% de yield com um payout menor do que isso. Então, imaginando que você vai comprar agora e se ela pagar pelo menos R$ 1,60 por ação agora em agosto, vamos supor que você está comprando em R$ 32,50. Só nesse pagamento, então, seria um yield aí de quase 5%. E aí, pensando num próximo anúncio, né, que seria só lá em fevereiro de 2025, depois de agosto agora, mesmo se ela diminuir o payout lá na frente, você ainda receberia aí mais do que 6% mínimos exigidos aí para uma carteira previdenciária, imaginando, né, que você vai começar a comprar as ações da empresa agora. Mas como a gente tem visto aí, né, se ela continuar mesmo com o payout de 85% pelo menos, nesse preço de tela atual, as chances aí de você pegar um yield de 10% em 12 meses são totalmente possíveis. E por isso eu considero uma tese muito óbvia, na minha opinião, né, para um aporte inteligente, para uma carteira previdenciária. Nesse sentido eu vejo como oportunidade, assim como as demais empresas aqui que estão baratas, lucrativas e pagando um dividendo atrativo. E aí nesse sentido, ainda em relação às seguradoras, olha só os juros, né? Já temos aqui taxas batendo aí os 12,5%. O Tesouro IPCA, que virou queridinho aí, né, que bateu 6% há poucos dias atrás, já está buscando aí os 6,5%. Mas, de outro lado, reforça a tese de seguradoras, conforme eu tenho dito aqui. As seguradoras, elas têm investimentos lá naquelas taxas que eu mostrei para vocês, né, nessas taxas aqui do Tesouro, até mesmo os bancos, o que nos deixa aí, né, de certa forma, resguardados com a tese, né, que mostra que mesmo com juro alto, o óbvio, ele não sai de moda em se falando de bolsa. Então a gente tem oportunidade na renda fixa hoje para você alocar sua reserva e até mesmo fazer um planejamento de médio e longo prazo aqui com os títulos pré-fixados que estão interessantes sim, e consequentemente você tem a oportunidade de comprar bons ativos em bolsa depreciados, não pela falta de lucro das empresas, esse é o ponto, mas por uma questão de percepção de mercado em relação aos juros seguros, entre aspas, da renda fixa. Por isso, na minha opinião, tá, é momento de oportunidade dos dois lados. O aporte inteligente que eu estou me referindo aqui hoje não necessariamente é só em bolsa. Até porque, pensa comigo aí, se você acredita aqui na bolsa de valores, na alta da bolsa, na prosperidade da bolsa e está aportando em ações, é porque você acredita de outro lado na queda das taxas de juros, que esses juros aqui vão cair. E logo, se você crê nisso, faz todo sentido você prefixar também ao mesmo tempo em que você aporta em bolsa, porque aí lá na frente você vai ganhar não só na alta da bolsa que você está vislumbrando, mas vai ganhar também na queda das taxas de juros, porque você já vem travando elas aqui nessa alta que a gente está observando. É a proteção mais simples de se fazer hoje em dia no mercado, sem trabalheira, sem dor de cabeça, sem risco, e ela é efetiva desde que você tenha paciência, obviamente, né? Esse é o ponto, às vezes a maioria não tem paciência para esperar. Mas enfim, me fala aí, o que você acha disso? Você está comprando bolsa e está comprando também pré-fixado? Faz sentido na sua estratégia? Por hoje então foi isso, mais um vídeo comentado, trazendo aqui um pouco de opinião, um pouco de estimativas e um pouco do que eu acho aí em relação a aportes inteligentes nesses preços atuais. Um abraço, bons estudos e até a próxima.